Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, estamos alegres nesta noite, pelos irmãos que nos visitam. Nosso pastor, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. O meu amigo Nacélio ali, que Deus abençoe, ele dê a sua cura, a sua recuperação. Eu quero pedir aos irmãos que a partir de agora, irmãos, não se levantem. Amém? Vamos ouvir o que Deus tem mais para falar. Que Deus já falou nesta noite, neste lugar. Quem crê assim, irmãos? Quem crê que o Senhor já falou e vai falar nesta noite, nesse lugar? Glórias. Abra sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus. Glória a Deus. Deus nos deu uma palavra baseada no hino que a pastora cantou. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 11. Falando de fé. Glória a Deus. Quando você procura, eu quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade. Glória a Deus. Tivemos ali agora à tarde nas capturas do filho nosso, mas houve um negócio difícil. Foi uma guerra. Uma guerra. E o mais, sei lá, não digo nem se ele diga triste ou chocante, é que ele está lá de volta de novo. Voltou de novo, viu, amor? Vai lá. Depois eu te conto. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. É em Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Deus. Versículo de número 32, 3 e 4. 32, 33 e 34. Onde tivemos o batismo abençoado. Glória a Deus. Dia 4 já tem mais 5 pessoas aí para participar da Santa Ceia do Senhor. Logo vai ser vocês dois, né? Se Deus quiser. Sai do meio, por favor, minha querida. Você está atrapalhando aí, não, tô brincando. Amém ou amém? Hebreus. Na hora de chegar aqui eu vou reclamar para ela. Amém. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 32 e 33 e 34, que diz: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para se referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões. Quem foi, irmãos? Quem fechou a boca do leão? Deus. Sabe dizer que era Daniel, Deus. Então está falando aqui de Daniel, irmãos. Versículo 34. Extinguiram a violência do fogo. Os 3 amigos de Daniel escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém ou não amém? Você pode dar uma glória e aplaudir o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Oh, glórias. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos hoje em um culto abençoado. Estou feliz, estou alegre com Deus. Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado graça, Deus tem usado da sua misericórdia, Deus tem feito coisas grandes na nossa vida, Deus tem sido extraordinário, milagres e maravilhas têm acontecido nas nossas vidas, pois o nosso Deus, Ele é ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos?
carta aos Hebreus, a qual não é citado nas Escrituras o nome deste autor. Alguns estudiosos questionam que é Paulo, outros dizem que é outras pessoas, mas como a Bíblia não nos diz, nós não vamos citar nomes, até porque nós não queremos falar do escritor dos Hebreus. Nós queremos falar do Deus que inspirou o escritor dos Hebreus. O capítulo de número 11 é o mais conhecido na Bíblia quando se trata de fé. Quando se pergunta o que é fé, Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. Crer naquilo que vemos, que pegamos, que está ao nosso alcance é muito fácil, mas crer naquilo que nós não vemos não é fácil. Mas esta igreja, ela crê. O texto está falando, irmãos, do reino celestial, das mansões celestiais. Você não viu, você não andou lá, mas você crê que o céu é a sua morada, e que Jesus, no capítulo 14 de João, ele prometeu e disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas é para você, irmão. Por que você não deu glória? Você pode estar sofrendo aqui, mas tem uma morada celestial esperando lá. Você pode estar passando por dificuldade aqui, mas Deus tem algo preparado para você. Só precisa que você permaneça na fé e na confiança no Senhor. O capítulo 11, meus queridos, ele fala sobre os heróis da fé. Daniel, e o meu nome pode ser escrito assim? Não pode. Não só pode, como deve. Os heróis da fé, pessoas que confiaram no Senhor e nas suas promessas, ainda que eles mesmos não alcançaram. Você lembra do patriarca Abraão, chamado pai da fé? Quando Deus fala com ele no capítulo 12 de Gênesis e faz uma promessa, demorou 850 anos aproximadamente para a promessa se cumprir, e Abraão só viveu 130 anos. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que não importa o meu tempo, importa o tempo de Deus. Se Ele tem promessa, vai se cumprir. Ô meu filho, fica interessando no meio não, pelo amor de Deus. Se Ele prometeu, irmãos, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, é citado os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. É citado a meretriz chamada Raabe, que pela fé, por sem nem conhecer a Deus, mas só por ouvir os feitos de Deus sobre o seu povo, ela converteu-se, não só ela, mas ela salvou a sua vida e a vida de toda a sua família. E o que é que eu tenho de diferente de Raabe? Nada. Qual é a diferença de mim para Raabe? Nenhuma. O que importa é que Raabe, ela passou. Abraão morreu, Isaac passou, mas o Deus que fez a promessa a eles está aqui nesta noite, esperando você confiar nele, para que a promessa ela venha se cumprir na sua vida. Oh, glórias. E alguns homens, irmãos, são citados aqui. Sabe por que eles são citados? Porque foram homens e mulheres que não voltaram atrás diante das dificuldades. Foram homens e mulheres que deram as suas próprias vidas por amor ao Deus que eu servia, por causa da sua promessa. Às vezes, irmãos, a nossa fé é tão pouca que as promessas demoram a se cumprir. Mas não é Deus que está demorando, é o tempo. Eu costumo dizer que Deus não está preparando promessa para mim nem para você. Deus não está preparando bênção para mim e para você. As bênçãos já estão preparadas, porque Deus já preparou desde o começo do mundo. Aí você diz, então, pregador, por que eles não vieram? Porque Deus está te preparando. Deus está esperando a tua atitude. Deus está esperando a tua ação para se chegar a Ele, para que a promessa venha se cumprir. Isso é bíblico, pregador? É sim. Você lembra da mulher do fluxo de sangue que foi pregada aqui na sexta? Foi ela, foi Jesus que foi até onde ela estava? Não, foi ela que foi até Jesus. Você lembra de Jairo com sua filha doente? Foi Jesus que foi até lá antes que Jairo fosse atrás dele? Não, Jairo deu o primeiro passo. Você lembra do cego de Jericó? Ouviu que Jesus passava e gritou. Então ele deu o primeiro passo para a vida
finalizar, você viu a história de Zaqueu? Foi ele que subiu no árvore para ver Jesus. É preciso que nós demos o primeiro passo para ele. Malaquias 3:6, Deus está dizendo: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Ele não diz, não, eu vou chegar a vós para depois vocês virem a mim. Não, chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Hoje é diferente. Tem pessoas que querem receber primeiro para dizer, se Deus me der, eu vou servir. Não espere isso não. Dê o primeiro passo para Deus, porque com certeza Ele vai cumprir o que Ele tem prometido na tua vida. Aplauda o Senhor nesta noite. Irmão, lidos esse texto, eu quero falar sobre esse versículo 34, onde pessoas extinguiram a força do fogo. E também no versículo 33, onde Deus fechou a boca de leões. Capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Uma história bastante conhecida na Bíblia, mas que todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu estou diante da dificuldade, eu me lembro da fé e da convicção desses homens, porque muitos oram e pedem a Deus, Senhor, me livra desta prova, não deixa passar por esta prova. Deus, Ele não nos livra da prova. Deus não nos livra de passar da prova. Deus, Ele vai te livrar na prova. Deus não permitiu que Daniel descesse a cova dos leões, mas não permitiu que os leões o despedaçassem. Deus permitiu que os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem jogados dentro da fornalha, mas não permitiu que o fogo os consumisse. Deus te permitiu entrar nessa prova, mas Ele não vai te deixar morrer nela. Deus te permitiu entrar nessa dificuldade, mas Ele não vai te deixar morrer nela. Só precisa confiar no Senhor. Oh, glória, oh glória, oh glórias. Capítulo 3, versículo de número 15 de Daniel diz assim, irmãos: agora, pois, está dispostos quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não fizerdes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. E a maior besteira que Nabucodonosor fala: e eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar você da minha mão. Ele não estava desafiando Sadraque, ele não estava desafiando Abednego, ele não estava desafiando nenhum desses, ele estava desafiando a um Deus. E Deus não se deixa ser desafiado, porque Ele é o soberano, Ele é o maior, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general de guerra. Ele é o Todo-Poderoso, o soberano sobre os céus e a terra. E no versículo 18, irmão, a resposta desses jovens que vieram de Jerusalém. Esses jovens viviam uma vida em Jerusalém porque eles eram da linhagem real. Eram pessoas, eram jovens cultos, eram jovens que tinham sabedoria, eram jovens estudados, eram jovens que não tinham defeitos físicos, eram jovens que não tinham nenhum envolvimento com a idolatria de seus pais, mas eles nasceram e se criaram num ambiente turbulento, porque Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia, a Bíblia vai dizer que eles estavam passando por uma decadência espiritual muito grande, e Deus levantou vários homens, vários profetas, e avisaram para eles se chegarem a Deus, mas como eles não ouviram e rejeitaram a voz de Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor permitiu que Nabucodonosor levasse os cativos. Por 3 vezes Nabucodonosor foi a Jerusalém. Na primeira ele leva esses jovens, na segunda leva os profetas, e na terceira leva o restante. Só ficaram os doentes, os cegos, os mancos, os coxos, os muitos pobres, os velhos. Ele levou tudo. Mas esses homens saíram de Jerusalém, mas o Deus de Jerusalém não saiu do seu coração. Os homens não estavam na sua cidade de adoração, mas o Deus de Jerusalém não saiu do
dos seus corações. Você sabe o que é que eu aprendo? Não é a Babilônia, não é o Miquel, não é o Bom Jardim, não é o Pirabu, não é o Jatobá que vai mudar o meu caráter, que vai tirar aquilo que tem dentro de mim. Porque onde eu estiver, eu vou adorar esse Deus. Paga preço, mas vale a pena. Porque você pode até estar na Babilônia, mas você é de Jerusalém. Você pode até estar na Babilônia, mas é de Jerusalém. Eu quero ver quem é de Jerusalém aqui nesta noite. Eu quero ver se tem algum jovem de Jerusalém, se tem alguma irmã de Jerusalém, algum homem de Jerusalém. Dá um brado de glórias para o Senhor. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Oh glória! Oh glória! Aquele, irmãos, que propõe no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo, ele vai ser honrado por Deus. Ah, pregador, vai passar por dificuldade não, né? Ele não vai. Ah, não vai ter afronta, não vai. Ah, não vai ter prova, não vai. Mas deixa eu te dizer, não vai morrer na prova, não vai ser derrotado na prova, vai ser exaltado por Deus, porque aquele que persevera, Deus dá a vitória. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus. Esses jovens tiveram um passado de dor, um passado de sofrimento, um passado onde eles viam seus pais pecando contra o Senhor, adorando outros deuses. Eles conheciam a história dos hebreus, porque a tradição judaica diz que todo menino judeu, aos 12 anos, já era para saber a Bíblia toda decorada. Então não tinha nenhum leigo lá, irmãos, nenhum analfabeto. E eles viam aquilo, mas eles não tinham força para mudar. Mas ainda assim, a convicção do Deus que eles serviam não saiu do seu coração. E quando eles vão levados para a Babilônia, aí aparecem as grandes oportunidades. É na Babilônia que tem as grandes oportunidades. Enquanto aqui nos pés do Senhor você tem uma oportunidade, na Babilônia é oferecida 10, 15. Quando você está aqui na presença do Senhor, passando por dificuldade, na Babilônia aparecem várias facilidades. Você sabe por quê, irmão? Porque Deus trabalha ao contrário do inimigo. Deus trabalha ao contrário do diabo. O diabo, quando quer derrubar um crente, ele oferece o que para ele é o melhor. Mas Deus, quando quer te dar vitória, quando quer te abençoar, ele te coloca primeiro na prova. Você lembra de Jó? O que a Bíblia fala sobre Jó? Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era o mais rico do Oriente. Era empresário naquela época. Quem tinha camelos, por isso que a Bíblia fala dos camelos. Era como se fosse uma frota de ônibus hoje. Porque os camelos eram alugados para as pessoas irem de uma cidade para outra, fazer viagem. Quem tinha ovelha, era como se fosse dono aqui de uma empresa da Maresia, ou da Guararapes, que fazia roupa, porque a lã das ovelhas servia para roupa. E as jumentas eram o leite, que era sadio. E as cabras da mesma forma, o couro fazia várias coisas. Então o homem era rico. E Jó precisava de alguma coisa, porque o texto vai dizer que ele lavava a mão com mel e os pés com leite. Então não precisava de nada. Mas Deus queria dar algo maior a Jó. Olha, você pode até estar de boa, porque às vezes ele diz assim: rapaz, estava tudo tranquilo comigo, não estava faltando nada, minha esposa com saúde, meus filhos tudo com saúde, a geladeira cheia, o Pix lotado de dinheiro, a conta bancária gorda, e de repente acontece algo. É porque Deus quer te dar algo maior. Sabe por quê, irmão? Deus provou a Jó? Porque Jó só podia manter aquilo que ele tinha. Para ele manter aquilo que Deus queria dar, precisava ele passar pelo preparo. Então toda vez que você entrar numa prova, entenda isso: eu sei, Senhor, que já estava bom, agora melhorou um pouquinho, mas eu creio que é porque o Senhor tem algo precioso para mim, algo precioso para mim. Depois da muralha vai vir a vitória. Depois da muralha vai vir a vitória. Ah, mas faz tempo que eu sofro. Não, irmãos, entenda uma coisa. Salmo 30, versículo de número 5. Parte B do versículo. O choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, com certeza. Você sabe o que o salmista estava dizendo? Eu sei que esse sofrimento que eu estou passando não vai ser para sempre. Eu sei que essa angústia não vai ser para sempre. Eu sei que essa prova não vai ser para sempre. Uma hora dessa, Deus vai se levantar do trono e vai vir ao meu favor. E eu vou ver o raiar do mesmo dia. E a alegria vai chegar no meu coração. Você crê assim? Aplaude o Senhor nesta noite, dá um brado de glória. Esses jovens chegam na Babilônia e aparecem 1000 oportunidades para que você alcance um cargo bonito, um cargo que você vai ganhar bem, para que você alcance o favor do rei, para que fique no meio dos grandes passeando. É preciso que você coma as iguarias, é preciso que você beba o mesmo vinho que o rei bebe. E aqueles jovens sabiam que aquelas comidas, aquelas iguarias e aquele vinho não eram consagrados ao seu Deus, porque a Babilônia tinha disso: todo o alimento que chegasse no palácio real, eles eram consagrados a outros deuses. E eles sabiam que ao fazer aquilo, estavam se dobrando indiretamente diante dos deuses pagãos da Babilônia. A porta da facilidade era grande para eles. A porta da facilidade estava escancarada à frente deles. As oportunidades vieram de toda forma, mas eles preferiram continuar na presença do Senhor, mesmo sabendo as consequências que eles iam passar. Daniel vai para cova. Por quê? Porque ele roubou? Porque matou alguém? Não, por causa da sua fé. Os heróis da fé deram as suas vidas por amor de Cristo e não deixaram que aquilo que Deus tinha preparado para ele fosse tomado. As circunstâncias da vida daqueles homens não fizeram com que eles desistissem. E qual a diferença dele para você? Nenhuma. É só você perseverar e confiar no Senhor. Porque as circunstâncias de hoje, a dificuldade de hoje, a prova de hoje, ela não pode ser maior do que o Deus que você serve. A prova que você está passando hoje, ela não pode superar a sua fé, a sua convicção no Deus Todo-Poderoso. Entenda uma coisa: toda prova que vem para a sua vida é para te fortalecer. As tempestades da nossa vida, elas trazem aprendizado. Quando eu entendo que as provas me ensinam, eu passo por elas bem fácil. Daniel é oferecido para ele as regalias da Babilônia. Ele diz: não, eu só estou apenas na Babilônia, mas eu sou de Jerusalém. Você também é de Jerusalém? Porque eu sei que você está aqui na Babilônia. É difícil, mas quem é de Jerusalém não se contamina com as iguarias da Babilônia. Quem é de Jerusalém rejeita, renuncia às oportunidades do mundo. Quem é de Jerusalém não se envolve, não bebe nem come as coisas que o mundo oferece. Em outras palavras, quem crê no Senhor e quer morar no céu, igreja que se preza, não recebe oportunidades que é dado às igrejas. Hoje está empestado de oportunidade das igrejas. É político querendo se envolver com a igreja. É querendo que os pastores falem no público sobre política. É o Satanás querendo entrar sorrateiramente através da música, da letra secular das igrejas. Mas igreja que se preze, essa aqui é uma, porque eu creio assim, ela não vai aceitar as regalias nem os pratos do inimigo. A Babilônia, ela vai estar aqui, mas nós não somos da Babilônia, e por não sermos, não se contaminamos com ela. Nesta noite o Senhor está dizendo: eu preciso de Daniels aqui. Eu preciso de Ananias, Misael e Azarias. Eu preciso de homens que diante da dificuldade não curvem a sua cabeça. Eu preciso de homens que diante da dificuldade digam: eu confio no Senhor. Uns confiam em carros e cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Deus Todo-Poderoso.
Daniel é mandado à cova. E até a entrada da cova, Deus havia estado apenas no coração de Daniel. Deus, ele só vai se manifestar para o mundo quando você passar por essa prova. Oh glória. Até a entrada da cova ele estava convicto da sua fé. Mas quando ele entra na cova, que o livramento de Deus chega, o mundo todo, a Babilônia toda conhece quem é o Deus de Daniel. Irmãos, isso aqui que eu vou falar é muito forte. Regozije-se, glorifique a Deus por estar na prova, porque com certeza, irmãos, alguém vai se converter a Deus através da prova que você está passando. Você já viu aqueles testemunhos das irmãzinhas do coque? Eu já vi vários. É que os vizinhos olham para a irmã lavando os pratos e o som rolando lá, cantando os hinos. É a irmã lavando um prato aqui, sem ter que botar no fogo e dizendo: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. É a prova apertando, eu sinto dando trabalho nas drogas do mundo do crime, a irmã louvando a Deus. E a vizinha vai olhar e vai dizer: mas que alegria é essa? Como é que pode? O filho da mulher está com 3 dias que não vem em casa. A filha foi para a balada e não voltou ainda. Ela está desempregada, o marido também. E ela ainda está cantando. Existe um segredo aí. Sabe qual é o segredo, irmão? A presença de Deus na vida dessas pessoas. E você tem essa presença? Se tem, glorifica o Senhor. Oh glória! Capítulo 33 de Gênesis, versículo de número 16. Em um diálogo de Deus com Moisés, Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E no versículo seguinte ele vai dizer: não é por acaso em tu andares conosco que somos diferentes de todos os povos. Você estava dizendo: nós só somos diferentes dos outros povos. Não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou branco, não é porque eu sou rico, não é porque eu tenho um emprego meu, não. É porque a presença de Deus está na sua vida. A única coisa que te faz diferente é a presença de Deus. Segure essa presença, busque essa presença, não deixe ela sair, porque se ela sair está tudo perdido. A cova não tirou a presença de Deus do coração de Daniel. Mandam-se jogar Daniel na cova, capítulo 6. E no dia seguinte o rei chega e chama por Daniel. Quando ele chama, Daniel responde, ele se espanta. E a Bíblia vai dizer que quando o rei ouve a voz de Daniel, Daniel diz: olha, eu não morri, porque Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não era mais fácil Deus evitar que Daniel saísse de lá? Não era mais fácil Deus arrebatar Daniel e tirar de lá? Não, irmãos, porque toda prova da tua vida tem um propósito de Deus para a vida de outros. Vou repetir isso aqui para você entender direitinho. Toda prova de Deus na sua vida, existe um propósito dele na vida de outros. Jogaram Daniel, passou a noite todinha. Diz os estudiosos que analisando a cabeça do leão, eu não sei que a Bíblia não diz, só sei que ele não morreu. E a Bíblia diz que os acusadores de Daniel foram jogados na cova. Sabe, irmão, os acusadores, os homens que rebolaram Daniel na cova, foram chamados. E a Bíblia vai dizer que eles foram jogados na cova. Tá. Agora a diferença, irmãos, de quem serve a Deus e do que não serve. É que diz lá em Malaquias 3, 18, 23 e 19. E outra vez verás a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 que quando jogaram os homens que acusaram Daniel na cova, antes que ele chegasse no final da cova, no chão da cova, os leões já haviam despedaçado. Sabe por quê, irmãos? Porque não havia a presença de Deus. Porque eram acusadores. Não precisa você fazer
nada contra os seus acusadores. Não precisa você levantar a voz nem a mão. Só entregue a mão do Senhor, porque se você estiver diante da presença de Deus, os seus acusadores vão ter o seu próprio fim, sem pensar que você se mexa, porque Deus vela pela sua palavra e vela pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero pregar. Capítulo 3. Os 3 jovens veem na Babilônia uma grande estátua, aproximadamente 40 metros. E todos os povos eram obrigados a se prostrar. Irmãos, eu faço a conjecturação, porque o texto me deixa fazer isso. Eu faço uma soma de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas em pé diante de uma estátua. E quando o arauto toca as músicas lá, todos se curvam, menos 3 pessoas. Tem batalhas que você vai vencer de joelho, mas tem batalhas que você só vence se estiver de pé. 99.997 pessoas ajoelhadas diante de uma estátua e apenas 3 em pé. É muito fácil de ver, irmãos. Se tem 3 pessoas em pé no meio de 100 mil e outros todos ajoelhados, é muito fácil de se ver. E todo mundo viu e começou a acusar. Porque se todos estivessem em pé e só eles ajoelhados, ninguém não ia ver, não. Só ia ver quem estava pertinho. Só vão ver o que Deus vai fazer na tua vida quando estiver de pé. Continue de pé. Sempre o Senhor usa esse termo: ponte em pé e fala comigo. Sabe o que é ficar de pé? Não é só ficar de pé como eu estou em pé aqui, não. É tomar uma atitude, tomar uma posição. Eu estava dizendo para meu filho hoje: meu filho, toma uma posição. Chega de quebrar a cara. Não, pai, não dá, rapaz. Você não é pior do que os outros, não. Você não é pior do que eu, não. Não deu para mim, dá para você também. O mesmo Deus que libertou a minha vida, liberta você também. Só precisa que você tome uma atitude. Às vezes nós queremos de Deus, mas não queremos ter uma atitude. Tomar atitude, irmão, não é fácil. Tomar atitude gera renúncia. Tomar atitude vai de conta da nossa vontade. Tomar uma atitude diante de Deus vai de conta dos nossos desejos. Mas é melhor tomar uma atitude diante de Deus, porque o livramento é certo e a libertação vai vir para nossas vidas. E a chuva de bênção do Senhor vai encher a nossa casa e a nossa família. Os jovens ouviram o som, mas não se ajoelharam. Oh, glórias! Um simples som fez milhares de pessoas se curvarem. Às vezes uma simples palavra faz com que nós se curvemos aos caprichos do inimigo. Foi inventada agora uma frase, né, no meio dos pregadores, né, pastor? Que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Esse nada a ver tem derrubado o crente, não é brinquedo, não. Essa coisa que não vale nada, o inimigo tem entrado dentro das igrejas com unhas e dentes, tem derrubado o crente. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tá igual aquela da Praça é Nossa, né? Nada a ver, tio. É? Nada a ver? Tem a ver. Vai ver o inferno lá, em chamas. Aí Sadraque diz: não, não tem nada a ver mesmo, não. Eu me ajoelhar aqui não, vou ficar de pé. Aí o capoeira chega e diz: vou lá no rei, aí, aqueles três ainda acusa de uma forma diferente. Aqueles que tu constituiu do teu reino, aqueles que tu deu oportunidade, aqueles que eram teu querido, está lá. Se ajoelhar não, o rei enfurecido manda chamar eles. Por que você não se curvou?